Viemos nesta noite daqui ao término desse culto, ó Deus, alegres, ó Deus, que mesmo nesses dias difíceis possamos entender que tudo está no teu controle e que tu tens cuidado de nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar-se. Em nome de Jesus, eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Daniel. Glória a Deus. Capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Você tem liberdade para glorificar ao nome do Senhor, exaltar ao nome do Senhor. Estamos na casa do Pai, amém? Daniel 6, faremos leitura inicialmente do versículo 19 ao 23. Glória a Deus. Daniel 6. Versículo 19 ao versículo 23. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Deus. Nós lemos aqui alguns versículos do livro do profeta Daniel, e esse acontecimento que aconteceu na vida dele, pesquisando um pouco, segundo estudiosos, que Daniel, ele tinha cerca de 80 anos. E Daniel é um personagem bíblico que no decorrer dos anos, muitas vezes já se falou acerca desse homem, desse jovem temente a Deus, e muito ainda se falará nas pregações, nos púlpitos, no mundo afora. E aprove nessa noite Deus colocar no meu coração para estar falando acerca deste jovem, deste homem, e eu creio que nós seremos edificados a nossa fé, que Deus estará falando ao nosso coração. Nós sabemos que esse jovem, ele foi levado ainda na adolescência, cativo da sua terra, para uma outra terra, para o meio de um outro povo, de uma outra cultura, com outros deuses, com outros costumes, do meio da sua parentela. E no capítulo 1, vamos ler junto ali no início do capítulo 1, versículo 8, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor no início do versículo nos diz assim. Capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Até aqui. Daniel tinha sido levado de sua terra, tirado do meio dos seus, para outra cultura. Mas nesse momento, nós conhecemos a história, não vou me alongar muito, mas compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. Diz o texto que Daniel, ele resolveu firmemente. Algumas traduções dizem, assentou no seu coração, decidiu. Pois Daniel sabia a maneira como aqueles alimentos eram preparados, que eram alimentos consagrados a ídolos. Mas Deus trazia ao meu coração que antes desse momento, muito antes, já havia uma decisão no coração de Daniel. Ele foi tirado do seu meio, ele foi tirado dos seus familiares, junto com muitos outros. Mas havia algo dentro dele, enraizado. Havia algo dentro do coração desse jovem que, segundo a revelação de Deus, ensinamento
da época, daqueles que trouxeram o conhecimento de Deus, de sua lei, de sua palavra, estava dentro do coração desse jovem. E Deus me fazia refletir acerca disso, que antes de toda essa circunstância adversa, Daniel já havia resolvido seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor. E os anos passaram e hoje em dia estamos nós aqui, 2020. Aprove a Deus nos trazer à terra nesta época. Aqui alguns jovens, alguns que já passaram por essa fase. Mas nós iniciamos essa palavra falando acerca de uma experiência de Daniel, já um ancião, já com uma idade avançada, para entender que é necessária uma continuidade na presença de Deus. Daniel, ele estava num lugar adverso. Da mesma maneira, nós, como cristãos, indiferente de jovens, indiferente de senhores, indiferente de senhoras, nós vivemos em um mundo onde os costumes, as práticas, aquilo que tem se tornado certo, é errado. Mas da mesma maneira como esse jovem, ele tinha enraizado em seu coração, bem no mais profundo do seu espírito, que indiferente do lugar, indiferente das circunstâncias, o seu comprometimento é com Deus. O intuito do seu coração é estar vivendo uma vida agradando a Deus. E nós entendemos que nós vivemos num momento em que é necessário um esforço nosso para permanecermos em pé diante de Deus. O mundo vai contra o que Deus fala. O mundo jaz no maligno. Mas nós conhecemos a verdade do Evangelho. Nós fomos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, e Deus, através da sua palavra, tem nos orientado a maneira como nós, como novas criaturas, devemos andar, viver, nos comportar. Muitos anos se passaram de Daniel. Muitas autoridades vieram sobre a face da terra. Daniel foi levado para Babilônia no reinado do rei Nabucodonosor. Capítulo 1 fala, e no versículo 6 já fala acerca do reinado de Dário. Houve uma mudança. Mas dentro do coração daquele jovem não houve mudança. E é isso que é necessário no nosso coração. Os nossos princípios, aquilo que Deus tem se revelado ao nosso coração, que nós temos guardado dentro de nós, nós devemos observar cada um deles. Tudo aquilo que Deus temos aprendido da parte de Deus. Hoje estamos aqui, vamos viver como Deus tem nos orientado. E nós sabemos que não é fácil. Viver em obediência a Deus. Mas nós precisamos viver em obediência a Deus. Quando o clima é favorável, quando o ambiente é favorável, quando não surgem as oposições, se torna fácil. Mas não é fácil manter o nosso posicionamento baseado naquilo ao qual nós entendemos e aprendemos da parte de Deus, em ambientes onde aquilo que é errado está sendo colocado como certo, aquilo que Deus abomina está sendo colocado como certo. Mas nós precisamos entender que a partir do momento que nós realmente estivermos firmados em Deus, que nós vamos poder viver e passar por essas circunstâncias. A palavra aqui não nos revela minúcias acerca de Daniel, de família,
anos se passam e não há um pormenor maior, mas ele foi uma pessoa que nem nós, suscetível a tentações, perseguidos por pessoas, viu-se em situações que foi necessário ir aos pés da cruz, ir aos pés do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. E Deus colocava no meu coração 3 itens para estar falando nessa mensagem. Primeiro, a decisão. Segundo, viver segundo a minha decisão. E o terceiro, as consequências da minha decisão. Um dia decidimos seguir ao Senhor. Um dia nós entendemos o que Jesus significa para a humanidade, o que significa o amor de Deus manifestado em Cristo, e nós decidimos seguir ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Que bom seria se todo ser humano que entendesse a mensagem do Evangelho e rendesse a Jesus como Senhor e Salvador, se automaticamente Deus levasse para junto dele. Que bom seria. Se automaticamente fôssemos levados para a glória, para junto do Pai, para junto do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que não é assim. As Escrituras dizem que há uma peregrinação. Há um tempo de peregrinação por esse mundo. Há um tempo de viver aqui nesse mundo. E aí entra a questão do segundo ponto. Viver segundo a minha decisão. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse: "E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." Paulo escreveu: "E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." O que entendemos? Viver uma continuidade, uma constância. A palavra do Senhor fala que quando Daniel foi lançado na cova ali dos leões, diz que ele orava a Deus 3 vezes ao dia. E quando ele soube daquele decreto ao qual pessoas que buscavam por inveja, buscavam tirá-lo da posição a qual ele estava, eles foram até o rei e diz: "Ó rei, lança um decreto aí que por 30 dias não faça oração ou petição a outro homem ou Deus senão a ti." E naquele momento o rei aceitou. E qual foi a atitude de Daniel naquele momento ao qual ele viu, ele entendeu: bom, se orar a Deus eu vou ser lançado na cova dos leões. Ele foi orar ao Senhor. O nosso meio de comunicação com Deus é a oração. Eu ouço as pessoas falando que nesse tempo de pandemia, muitos estão engordando porque pelo fato de ficar reclusos em seus lares, estar limitados das ações, agora está melhorando um pouco, mas das ações, atividades físicas em lugares públicos, das demais restrições que é muita caloria, o corpo se come mais, se cria um pouquinho mais de massa, de gordura. E nós cristãos? Tudo bem, o alimento físico é bom. Deus falou, o homem vive de pão. Mas e a palavra de Deus? E o alimento espiritual? E a busca de Deus para essa condição de nós permanecermos. Porque nós precisamos permanecer em pé diante de Deus. Nós precisamos permanecer na presença de Deus. Nós estamos no momento de culto. Culto dos jovens, todo sábado. 19h30, umas 2 horas mais ou menos. Estamos aqui reunidos, oramos, louvamos, ouvimos a palavra. Cerca de 2 horas na semana. Nós temos 7 dias na semana. Nós temos 24 horas por dia. E
fora essas 2 horas, as demais horas, qual tempo eu tenho aproveitado para me fortalecer em Deus? Quanto tempo dentro da minha condição, da minha possibilidade, eu tenho reservado para buscar o secreto com Deus? Porque a nossa vitória, irmãos, irmãs, você que me ouve, começa no secreto. O agir de Deus, ele inicia a partir do momento que nós entramos no nosso secreto, no nosso quarto. E nos despimos diante de Deus. Jesus, quando ele ensinava os seus discípulos como orar, ele dizia assim, vamos lá para o texto bíblico, Mateus 6:13. Glória a Deus. Mateus 6:13. Parte da oração ao qual Jesus ensinou. Mateus 6:13. Amém? Nos diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem é que nos capacita? É Deus. Quem é que nos fortalece? É Deus. O Senhor Jesus, ele disse, tu porém, versículo 6, quando orares, o que Deus nos diz? Carlos, quando tu orares, Deus espera que eu ore. Deus espera que você ore. Não é errado pedir oração para o presbítero Ângelo, para outro irmão, para a irmã Josiane, não é errado. É necessário. É necessário. Mas eu preciso orar. Você precisa orar. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei as minhas aflições. Eu sei as minhas debilidades. Eu sei as minhas fraquezas. Você sabe as suas. A nossa vitória começa no momento que nós nos colocamos diante de Deus. Seja de joelho, se a condição não der, seja em pé, seja onde nós estivermos. Às vezes, nem sempre vai poder ser no quarto, como a palavra diz. Mas onde nós estivermos, que nós clamarmos a Deus, Deus estará nos fortalecendo. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. E como é a última hora, cada vez vai ficar mais difícil. Já foi falado nessa noite aqui que o amor ele está se esfriando. Se esfriará, continuará se esfriando. Infelizmente será de quase todos. Mas qual é o antídoto para tirar essa frieza? Estarmos ligados em Deus. Precisamos estar ligados em Deus. Geralmente quando nós, no domingo, nós oramos a Deus, Senhor, obrigado, abençoa minha semana, Senhor. Eu entendo e Deus ministra no meu coração que nós devemos orar pedindo, Senhor, Tu sabe o que eu vou viver. Me fortalece para esses momentos. Me dá graça para no próximo domingo estar de pé diante de Ti. Na presença do Senhor. Isso é prática, irmãos. É dia a dia. É semana a semana. É mês e mês. É ano a ano. Baixar a guarda quando o Senhor nos chamar para junto dEle. Enquanto nós estivermos aqui, nós devemos estar nessa posição, vigiando e buscando da parte de Deus esse fortalecimento para nós estarmos em pé e para que nós venhamos a
ser vitoriosos nas nossas fraquezas. Olha o que Jesus ora assim, ó, não me deixa cair em tentação. Eu fui até procurar o significado da palavra tentação no dicionário bíblico. Fui procurar. E diz assim: atração para fazer o mal por esperança de obter prazer ou lucro. Pode vir do tentador ou de dentro do ser humano. Até o exemplo ali no dicionário, quando fala em relação ao tentador, fala de Gênesis 3, da queda do homem. E do ser humano, lá em Tiago 1, 14 e 15, que fala que nós somos tentados por aquilo que nos agrada. Muitas vezes nós somos tentados por aquilo que a gente cobiça, aquilo que a gente quer, mas a gente entende e sabe que muitas vezes nem todas as coisas que a gente quer a gente pode. Ou às vezes não é o momento. Não podemos pular etapas. Tudo tem um ciclo. Tudo tem um itinerário, uma maneira a ser feita. Deus quer que nós venhamos a ser bem realizados, felizes, realizados em todas as coisas, mas nós devemos entender que no mundo de Deus, segundo a lógica de Deus, o pensamento de Deus, é tudo segundo o jeito que Ele quer. Nós precisamos entender os propósitos de Deus. Esse jovem, ele tinha tudo, e eu acredito que alguns que foram levados juntos com ele, que viraram as costas para Deus. A palavra do Senhor fala nele, fala de Daniel, fala de Misael, fala de Ananias. Eu notei aqui. Vamos lá para Daniel. Glória a Deus. Ananias, Azarias e Misael, se não me falha a memória. Que as Escrituras falam acerca desses 4. Nós precisamos entender que nem sempre o Senhor dirá um sim para nós. Nem sempre Deus dirá sim para aquilo ao qual nós estamos pedindo. Mas Deus sempre nos dará aquilo que nós necessitamos no momento certo. E como nós vamos entender isso? Como eu vou ter dentro de mim esse entendimento de saber esperar em Deus e saber que se a coisa não aconteceu é porque não é o momento, não é a hora, a partir do momento que eu estiver descansando em Deus. A partir do momento que eu entender que Deus é soberano na minha vida. Nós não somos senhores de nós mesmos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus, Ele nos salvou, mas Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos entender isso. Deus, Ele revela os seus propósitos. E Deus tem um propósito na minha e na tua vida. E muitas vezes o nosso querer, ele entra em conflito com o propósito de Deus, porque muitas vezes nós devemos abrir mão de fazer certas coisas para fazer a vontade que Deus quer. Mas nós sabemos que a vontade de Deus, ela é agradável e ela é boa. A vontade de Deus para todo homem, para a sua criação, é boa e agradável. Mas como que nós vamos conseguir entender a vontade de Deus, o propósito de Deus, somente a partir do momento que eu estiver em comunhão com Deus? Esses dias eu ouvi algo interessante que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que esse passarinho faça um ninho na sua cabeça. Eu confesso aqui para vocês que às vezes, há um tempo atrás, durante a minha caminhada,
Principalmente quando a gente é solteiro. Eu me sentia mal pelo fato de muitas vezes sentir certas tentações. Eu me sentia mal com isso. Mas eu entendi que viver nessa terra, se esforçando para obedecer ao Senhor, é impossível não ser tentado. E Deus, Ele entende isso. E nós precisamos entender isso. Mas para vencer essas circunstâncias e essa tentativa de que o objetivo maior do inimigo é tirar o cristão, seja jovem, seja mais velho, da presença de Deus. Esse é o objetivo do inimigo. Mas como eu já explanei para os amados nessa noite, que em primeiro lugar nós precisamos ter uma decisão. Porque quando eu decidir, quando você decidir, não há inferno que impeça. Quando eu decidir andar, viver conforme o querer de Deus e saber esperar o tempo de Deus, Deus, Ele entra, Deus dá o aval. É Ele que nos fortalece. Talvez eu não vou perguntar, mas você comece a pensar no que foi essa semana que passou. Comece a pensar nas coisas que aconteceu. Comece a pensar nos êxitos. Comece a pensar nas frustrações. Comece a pensar naquelas coisas que você não teve força. Mas o que eu entendo e que Deus ministra ao meu coração é que nós não podemos deixar que o sentimento de culpa por erros cometidos faça morada no nosso coração. É Deus que nos ajuda. É Deus que quer nos ajudar. Mas como diz a oração do Pai Nosso, ó Senhor, guarda-nos da tentação, livra-nos do mal. Essa vida de transparência com Deus, essa vida de intimidade, Deus, Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra, mas Ele é o nosso Pai. Quando o Senhor Jesus fala no texto de entrar no quarto a oração dominical, Ele se refere a Deus como nosso Pai. É assim que a palavra do Senhor nos diz. E eu entendo que esse jovem, no passar dos anos, indiferente da circunstância, ele estava ali ligado com Deus, buscando ao Senhor. E nós vemos que um jovem que foi tirado, levado cativo, como prisioneiro para servir a outro povo, a outro rei, mas na sua velhice ainda ele seguia o Senhor. Anos passaram, inúmeras situações aconteceram, que nem nas nossas vidas. Os anos passam, as circunstâncias acontecem, mas nós precisamos estar em pé diante de Deus. A maior vitória da parte de Deus para nossas vidas é a transformação aqui dentro, é a mudança aqui dentro. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos, nesse diálogo com Deus, como já falei, Deus é o nosso Pai. Cada um de nós aqui teve um pai terreno, tem um pai terreno, tem as suas experiências com o Pai. Talvez algumas experiências não boas, muitas experiências boas, mas o ser humano é falho, mas nosso Deus é perfeito. E Ele é nosso Pai Celestial. E eu entendo nessa noite que a mensagem que Deus traz para nós é essa. Dessa responsabilidade pessoal, de estar em sua presença, de buscar a sua face,
E no terceiro ponto ao qual Deus colocou o meu coração, que é as consequências da minha decisão. 1 Coríntios 10, 13. Vamos lá para a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Glória a Deus. Seja sensível à voz de Deus. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus tem nos contemplado, Deus tem olhado para nós. Glória a Deus. As consequências da minha decisão. Há uma lei que é imutável. A lei da semeadura. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Eu colhi hoje aquilo que eu plantei anteriormente. Eu colherei amanhã depois o que eu estou plantando hoje. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Glória a Deus. Deus, Ele continua sendo o mesmo. E aqui as Escrituras dizem que Ele é fiel. E Ele não permite que nós venhamos a ser tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quantas coisas acontecem? Quantas circunstâncias adversas? Como na vida desse jovem. Mas ele permaneceu firme com o Senhor. E a palavra que eu entendo que o Senhor traz a nós nessa noite é para essa necessidade nesses dias difíceis, entender que nós precisamos nos voltar para Ele de todo o coração. E Deus quer ser achado. Deus quer se deixar achar. Imagina Daniel naquele tempo dele ali, e as pessoas olhavam para ele e viam que ele servia a Deus. Um homem com experiência, um homem com testemunho, na época dele, da mesma maneira nós nos nossos dias. Os anos passam. Mas o passar do tempo deve trazer para nós que somos cristãos, novas criaturas, salvos em Cristo, um crescimento. Deus espera de nós um crescimento. Mas não haverá um crescimento se não houver um cuidado, se não houver toda uma preparação, uma busca. Os jovens hoje, eles buscam em Deus e no auxílio daqueles mais experientes na fé para permanecer, para um dia estar na posição oposta. Ser bênção na vida de outro. Estenderam a mão e dizer assim: eu sei o que tu passou, eu sei o que tu sentiu, mas o Deus que me auxiliou irá te auxiliar. Isso é crescimento, mas é decisão. E nessa noite, Deus nos pergunta: qual a decisão que nós temos colocado no nosso coração? Qual tem sido o meu comportamento diante das frustrações, das tristezas, das dificuldades? Infelizmente, eu acredito que muitos estão... Nós temos visto circunstâncias acontecendo, o evangelho sendo escandalizado, mas o evangelho genuíno, ele precisa ser preservado, e Deus, ele olha sobre a terra nesta última hora e busca corações dispostos a viver o evangelho na sua genuinidade. É isso que Deus espera de nós.
nessa última hora, nesse momento de dificuldade, de nós dizermos: não, eu sirvo a Deus de todo o meu coração, eu sou cristão. E poder nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, pode contar comigo que eu serei um diferencial para este mundo caído. Da mesma maneira como Daniel foi um diferencial para a época dele. Nós precisamos ser um diferencial para a nossa época. Nós precisamos ser influenciadores. Indiferente do meio, as pessoas têm que olhar para nós com respeito. E nós precisamos nos dar ao respeito. Nós precisamos nos colocar na nossa posição de cristãos e buscar em Deus essa condição. Porque nós nada podemos sem o Senhor. Nós nada seremos se nós não estivermos verdadeiramente ligados na videira que é Cristo. Não daremos frutos bons. Não permaneceremos na caminhada. Não permaneceremos diante de Deus se realmente não estivermos firmados em Cristo. Cuidado. Cuidado com os entretenimentos. Cuidado com os atalhos. Com Deus não há atalho, é um caminho a ser seguido. Ponto. Tem um adágio que diz que importa é o resultado. Não, o que importa é fazer a coisa da maneira certa para ter o resultado certo. E com Deus é assim. Deus é um Pai amoroso, mas Ele é um justo juiz. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter as verdades bíblicas, essas coisas que nós temos aprendido, entendido da parte de Deus, tem que estar enraizada dentro de nós, que indiferente do lugar, indiferente da circunstância, indiferente daquilo que eu vou viver ou passar, indiferente das pessoas com quem eu vou andar, eu não vou ser mais um influenciado, mas eu vou ser um influenciador. Isso é decisão. Eu preciso decidir. Você precisa decidir. Precisamos conhecer o nosso Deus a cada dia mais e mais e nos esforçarmos a estar agradando e glorificando o seu nome. Deus me trazia lembrança ali no Salmo 91:14. Glória a Deus, mais uma consequência das decisões certas. Salmos número 91, versículo 14. Glória a Deus. Deus é contigo, jovem. Deus quer ser contigo. Permita a Deus Ele ser contigo. Mas entenda que Deus não compactua em coisas erradas. Eu não estou aqui como um juiz. Eu estou aqui como boca de Deus. Estou aqui como um instrumento de Deus para abençoar a minha vida e abençoar a tua vida. Glória a Deus. Salmos 91:14. Glória a Deus. Um salmo que tem sobre título: Sob a sombra do Altíssimo. E o versículo 14 diz assim, ó: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Glória a Deus. Precisamos nos apegar a Deus com amor. E como nós manifestamos o amor a Deus? Quando nós obedecemos a sua palavra. Quando nós nos esforçamos diariamente a estar cumprindo aquilo ao qual Deus tem falado. Porque o tempo passou, mas a obediência a Deus, as suas leis, a sua palavra, ela continua a mesma, ainda que as coisas ao nosso redor estejam mudando, em que o certo, errado é certo, em que as pessoas se deleitam nos prazeres da carne, em fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós entendemos e sabemos que a única maneira com a qual nós conseguiremos estar agradando e alegrando o coração do Pai é a obediência. Obediência. E Deus espera de nós. Quem sabe você chegou essa noite aqui se sentindo até um pouco frustrado, mas eu entendo e quero que você compreenda que Deus quer mudar circunstâncias, que Deus quer mudar situações, que Deus quer trazer paz, Deus quer trazer alegria, Deus quer trazer vitória, Deus quer te fortalecer para que você consiga vencer as suas fraquezas, para que você não venha a decair em erros
que com o passar dos dias o inimigo ele tem usado de astúcia e colocado no teu coração que não dá nada, que todo mundo faz assim. Não, sim, amado, dá isso, dá o erro, dá a separação de Deus. O pecado traz separação de Deus e traz morte espiritual. A palavra de Deus deve nos influenciar, não as modas ditadas pelo mundo. Não doutrinas trazidas pelo homem, enganos, mas sim as sagradas escrituras. O evangelho é simples. E Deus revelou a sua palavra a nós. Deus iluminou o nosso entendimento através do seu Santo Espírito. E Deus quer nos auxiliar nessa caminhada. Deus quer te fortalecer nessa caminhada. Deus quer transformar. Deus quer nos fazer forte. Mas é Deus, amados. É Deus, irmãos, irmãs, jovens. Você que me ouve. Jesus falou, sem mim vocês não conseguem fazer nada. E para que ficar prostrado diante da frustração, diante da prática pecaminosa, se há um Deus, o Criador dos céus e da terra, que é o nosso Pai Celestial, que está disposto a nos estender a mão e transformar essa situação. Para que nós venhamos a poder olhar e dizer, não, você não tem mais domínio sobre a minha vida, porque Deus me deu a vitória, porque em nome de Jesus, Deus me fortaleceu. Isso é crescimento. Mas isso é parte de uma decisão. Precisamos a cada dia buscar em Deus uma condição de ser melhores. É fácil? Não é fácil. É fácil amar quem te odeia? É fácil amar quem fala mal de ti? Não, não é fácil, mas é uma necessidade. E entenda que o nosso inimigo de nossas almas, ele usa de todos os meios, de todas as circunstâncias, de todas as pessoas para nos afetar. Por isso que a palavra de Deus diz, guarda o teu coração. Você tem guardado o teu coração? Você tem vigiado quanto a isso? O que você tem deixado entrar para dentro do seu coração? Quais sentimentos? Quais pensamentos vocês têm deixado entrar para dentro da tua alma? Deus é o mesmo. Ele fortalece o fraco, dá força. Não importa a circunstância, para o nosso Deus não é impossível. As pessoas muitas vezes fazem as circunstâncias impossíveis, os problemas irresolvíveis, mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas e Ele quer transformar as situações. Mas precisamos nos voltar para Deus. Daniel, imagina as lutas interiores que ele teve. Ele não era um cidadão qualquer, ele era um nobre. Foi levado cativo. E muitas vezes o inimigo usa de astúcia e traz à nossa mente e nosso coração pensamentos, dizendo assim, tu não é filho de Deus. Deus não é contigo. Olha o que está passando. Olha o que Deus permitiu. O inimigo é sujo. E ele usa desses meios. Ele traz à nossa mente as derrotas e diz, e o Deus que tu serve onde está? Porque Ele permitiu isso. Mas irmãos, precisamos entender que Deus está no seu lugar com os olhos sobre nós, prontos a nos auxiliar a partir do momento que nós entendermos que tudo está debaixo da sua mão de poder. Deus tem os seus propósitos, Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua maneira de agir. Pode estar doendo aí dentro, mas essa luta não vai te consumir. Se você estiver em Cristo realmente, se você estiver esperando e confiando no Senhor, você não vai
submergir, você não vai ser estagnado, não vai ser destruído por essa situação, porque Deus estará te dando forças para passar por esse momento. Quando nós buscarmos de Deus essa força, essa condição. O salmista diz: eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós somos filhos de Deus. Nós somos alcançados pelo Senhor. E Deus quer andar conosco. Mas precisamos colocar Deus diante de todas as situações. Não busque resolver as coisas segundo o teu entendimento, segundo a tua capacidade. Não, porque eu posso, que eu vou resolver. Não, eu posso. Não, tranquilo, Deus, deixa comigo aqui. Não. O que a palavra de Deus diz? Reconhece em todos os teus caminhos. Não te estriba no teu entendimento. Palavra de Deus. Aí vai lá e faz conforme a sua vontade, conforme o seu pensamento, depois daquele problemão. Mas por que não buscou a direção de Deus? Eu já ouvi pessoas falando que o Espírito Santo podia ser chamado Deus esquecido. Porque muitas vezes o cristão esquece. Mas o Espírito Santo está em nós. Estamos aqui todos reunidos na presença de Deus, e o Senhor Jesus está aqui, porque onde tem dois ou mais reunidos em nome dele, ali ele está. Mas a partir do momento que nós sairmos daqui, que nós formos para os nossos lares, ou onde nós estivermos, Deus continuará conosco ali. Isso não deve trazer temor ao nosso coração. De um certo ponto de vista, sim. Porque Deus a cada momento nos contempla. Deus a cada momento te contempla. Mas a cada momento Deus nos assiste e quer nos auxiliar, nos orientando nos melhores caminhos a seguir, nas melhores decisões. Eu já falei, mas vou falar novamente. Nós iniciamos essa mensagem, a qual Deus colocou no meu coração, falando de uma experiência de Daniel lá na velhice. E nós voltamos lá para a sua adolescência, quando ele foi levado cativo para outra terra. Mas houve uma continuidade. Ele caminhou com Deus. Ele andou com Deus. E nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos colocar Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar em Deus mais do que nunca. Porque só assim, dessa maneira, nós conseguiremos caminhar até o final. Deus não nos chamou para parar no meio do caminho. Que graça tem? Imagina, uma pessoa entende a mensagem do Evangelho, se rende a Cristo, passa uma vida inteira na igreja, lá no final, lá apostata da fé. Que lucro teve? Não, até o final, irmãos. Mas nós precisamos estar apegados a Deus, apegados a Deus. Não é fácil fazer o certo? Não é. Porque nós temos uma carne, a palavra diz que é uma luta constante entre carne e espírito. A carne quer fazer o que quer, mas o espírito diz: não, isso é errado. E como teremos vitória nessa luta? O que nós vamos alimentar mais? A carne ou o espírito? A quem nós vamos dar ouvido? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Nós precisamos decidir dar ouvidos à vontade de Deus, mas devemos buscar em Deus essa condição de vencermos, porque é Ele que nos fortalece. E essa palavra que Deus traz ao meu coração e que eu compartilho com os irmãos nessa noite. A vitória vem de Deus. A capacitação vem de Deus. Vencer as nossas fraquezas vem de Deus. Passar pelas circunstâncias de pé diante de Deus é só através de Deus, tudo através de Deus, irmãos. Ter a condição de aguentar para não pecar é Deus, tudo é Deus. E essas 2 horas aqui mais ou menos não vai ser suficiente. O que Deus coloca no meu coração e que para a minha vida e para a tua vida é que nós precisamos de mais tempo, mais. Sempre que possível, mais. Dê glória a Deus, exalte o nome do Senhor,
Levante no lugar onde você está um altar a Deus. Senhor, eu consagro esse local a Ti. Eu clamo pela Tua presença neste lugar. Eu clamo que a Tua glória seja manifestada, que as pessoas sintam algo diferente. Porque a morte está esparramada na terra. O mundo jaz no maligno. Os sentimentos, na maioria das pessoas, os corações são sentimentos de tristeza, são pessoas se deprimindo, são pessoas ansiosas, mas nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que é a vida. E nós precisamos ser uma fonte de vida, jorrar a palavra, jorrar a presença de Deus, para que situações sejam transformadas, esperando e apressando o dia do Senhor. Nós temos a nossa parte, nós somos igreja, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós colocamos diante de Deus com a responsabilidade e o compromisso de estar levando as boas novas, de ser embaixadores de Deus, porque nós sabemos que nós temos necessidades, nós temos anseios, mas nós temos um Deus que supre necessidades, que supre anseios. Aquele rei via Deus, Daniel. As pessoas precisam ver Deus em nós. As pessoas precisam ver Deus em nós. As pessoas precisam de Deus. Como eu preciso de Deus, você precisa de Deus, todas as pessoas precisam de Deus. Todas têm uma alma que precisa de salvação e Deus, Ele usa nós somos os instrumentos para aproximar pessoas, multidões, alguns talvez Deus levante para mandar o mundo afora, para pregar as suas boas novas. Mas nós precisamos estar ligados à videira. Nós precisamos estar ligados à videira que Deus vai podando para que nós venhamos a dar mais frutos. Aquilo que está errado, Deus vai tirando, não, vai podando, ornamentando, conforme a vontade dEle. Nós somos vasos. Tem algum vaso aqui? Vaso de Deus. Somos vasos de Deus. Vasos na mão de um oleiro que ama, que quer se fazer presente, que quer guiar em todas as escolhas, que quer que nós venhamos a ser bem-aventurados, quer dizer feliz, feliz, feliz. Que quer nos fazer entender que tudo tem o seu tempo, o seu momento, o seu jeito. Que nós não podemos pular etapas, mas que nós devemos cumprir o protocolo. Porque às vezes é tão fácil, às vezes o ser humano, trazendo para nós, igreja, cristãos, é fácil muitas vezes a gente tem tanta facilidade para obedecer às autoridades, mas quando chega diante de Deus, a obedecer aquilo que Deus tem falado, nem sempre a gente faz como deve fazer. Por que isso? Jesus só dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, obedece a lei dos homens, mas obedece a minha lei. E nós vemos Daniel o quê? Ele pensou, bom, eu posso até morrer, mas eu vou obedecer a Deus. O que ele valorizou mais? A comunhão dele com Deus do que a própria vida. Nós estamos num país onde, por enquanto, e eu espero, é a minha oração, eu creio que é a oração de todos, que nós continuemos com essa liberdade. Mas muitos países não têm essa liberdade. Nós temos acesso a quantas Bíblias nós quisermos. Se nós quisermos, nós podemos ir lá e comprarmos quantas Bíblias. O dinheiro que nós tivermos é possível. Mas tem pessoas que nunca tiveram e não irão ter um exemplar total, reunido das Escrituras Sagradas. Pessoas que dariam tudo para ter um exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, para poder estar lendo da Palavra de Deus, entendendo a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família. E não tem essa condição, e nós temos. E será que nós temos valorizado isso? Certa vez eu ouvi um testemunho em um lugar que eu não me recordo aonde, mas foi algo verídico. Que as pessoas, pelo fato de não ter um exemplar da Bíblia, elas se reuniam até num certo lugar e lá eram falados versículos. E essas pessoas memorizavam esses versículos. E uma irmã, ela voltou para a sua terra e no caminho, já andado um dia ou 2 dias, não me recordo bem, mas é algo que aconteceu, não é uma fábula. Essa irmã, ela esqueceu daqueles versículos, ela voltou para que ela pudesse ter a oportunidade de memorizar novamente esses versículos.
Aí nós vemos o amor dessas pessoas. Lugares onde há perseguição, onde há dificuldade, mas no coração não falta o amor a Deus, a obediência. E se nós lermos as Escrituras Sagradas, esse texto que aconteceu com Daniel, Deus naquele momento ele trazia juízo. Ele permitiu que Judá fosse tomado pelo rei Nabucodonosor. Da mesma maneira nas nossas vidas, quantas vezes Deus permite situações adversas para que nós venhamos entender que é momento de parar e nos reorganizar. Mudar de direção. Voltar ao caminho certo. Deus permite. Para que o juízo volte. A palavra do Senhor diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigia. E Deus às vezes permite situações para que nós venhamos voltar ao bom senso. E entender que nós não somos senhores da nossa vida. Mas que nós temos um Senhor que se chama Jesus Cristo. E nesse momento as Escrituras dizem que Deus permitiu, Deus trouxe esse juízo sobre aquele lugar. E eu entendo que ali houve uma peneira, vamos ver quem realmente está em mim e quem não está em mim. E nós vemos a dificuldade que nós estamos vivendo nos nossos dias. Onde nós vemos portas se fecharem. Onde nós convivemos todos os dias com notícias ruins. Dificuldades da última hora. Qual o meu posicionamento? Qual o teu posicionamento? Será que a comunhão que tu tem mantido com Deus é a mesma que tu mantinha antes? Porque servir a Deus com alegria no momento bom é fácil. Eu sei disso e você sabe. Mas e quando a coisa aperta? Quando o dia mal chega? Quando a dificuldade chega na minha casa, na minha família? Quando a porta se fecha? Qual é o meu posicionamento diante de Deus? Qual tem sido o meu posicionamento? Deus é o mesmo, irmãos. O Deus de Daniel é o mesmo Deus nosso. As épocas são diferentes, mas dificuldades também há. Circunstâncias adversas também há. Mas a palavra de Deus é a mesma. O desejo do coração de Deus de ser conosco a cada momento, instante, nos orientando, nos direcionando, transformando situações é o mesmo. Quem fechou a boca do leão? O anjo, enviado por Deus. Intervenção de Deus na vida daquele já um ancião, que um dia foi um jovem, que já na sua mocidade se encontrou numa situação totalmente adversa, mas ele não imputou a Deus nenhuma culpa. Ele entendeu que Deus é soberano, que Deus tem os seus planos, que Deus tem os seus propósitos. E ele entendeu que ele devia continuar obedecendo a Deus. E nós precisamos entender isso, que indiferente daquilo que nós estamos vivendo ou venhamos a viver, que nós devemos ter no nosso coração bem assentado a decisão de obedecer a Deus, de agradar a Deus, ainda que a figueira não floresça. O fruto da vida não deu, a vida não deu seu fruto. Aí, além das circunstâncias da situação, o meu coração ama a Deus, o meu coração continuará amando a Deus. Isso é uma decisão, irmão, que ninguém impede. O inimigo de nossas almas não impede, o inferno não impede, porque eu decidi. Eu assentei no meu coração, eu decidi firmemente. E a palavra do Senhor diz que Deus foi com Daniel. Deus deu sabedoria a Daniel. Deus manifestou a sua grandeza. Porque o maior, irmãos, irmãs, jovens, você que me assiste, a maior riqueza que um homem pode ter é ter o Senhor. Os bens materiais é bom,
É desejo de Deus que nós venhamos a ter as coisas, mas não podemos ter amor nas coisas. Mas a maior bênção da parte de Deus é ter ao Senhor como nosso Deus. Ter paz com Deus. Daniel deve ter pensado, bom, se o leão me comer, fazer o quê? Mas eu estou em paz com Deus. Não importa se o leão me comer. Porque ele entendia, ele conhecia o seu Deus. Da mesma maneira nós devemos conhecer o nosso Deus. A necessidade dessa paz dentro do nosso coração. De estar em paz com Deus. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Eu erro, você erra. Mas nós precisamos ser pessoas e cristãos que a cada dia se esforçam com todas as suas forças para agradar a Deus, para estar de pé diante de Deus, porque as coisas desse mundo são passageiras, irmãos, mas é algo que não é passageiro. Há uma eternidade, há um para sempre. E a decisão de hoje influenciará nesse para sempre. Precisamos assentar no nosso coração, firmemente. Não podemos nos conformar com esse século. O que o inimigo tem te oferecido? O inimigo tem colocado diante de ti. Com o que você tem sido tentado? Não é algo da parte de Deus? Esquece. Deixa de lado. Vai para o secreto. Vai para o teu quarto. Coloca diante de Deus. Senhor, eu não quero crescer nisso. Eu não quero ficar prostrado. Eu não quero envergonhar o teu nome. Eu não quero fraquejar. É a atitude que Deus espera de cada um de nós diante da dificuldade, diante da tentação. Eu sou fraco, você é fraco, mas Deus nos fortalece. E Deus quer agir na minha e na tua vida. Mas primeiramente para que Deus possa estar entrando com providência, para que Deus possa estar transformando situações, trazendo vitória, nós devemos assentar no nosso coração, como Daniel, firmemente. Eu não vou me contaminar. Eu não quero me contaminar. Eu quero estar de pé diante de Deus. Eu quero agradar ao meu Deus. Isso é decisão e posicionamento. Essa palavra de Deus tem para nós nessa noite. Deus falou, fala e continuará falando. O Espírito Santo fala ao nosso coração, irmãos. Nos orienta. Não feche seus ouvidos para Deus. Não tape seus ouvidos para Deus. Peça a Deus essa sensibilidade de entender, de ouvir a sua voz. Peça para Deus abrir os teus olhos espirituais e te revelar as circunstâncias, as coisas, aquilo que está em oculto. Jeremias escreveu: clama a mim, responder-te-ei. Clama a Deus, clama a Deus. Clame a Deus. Não se prostre. Não troque o seu direito de filho de Deus por nada. Por mais prazeroso que seja, por mais agradável aos olhos humanos, não troque nada. Amém? Se põe em pé nesse momento, convido os irmãos do Ministério de Louvor. O Espírito Santo continuará ministrando ao teu coração. Permita-se ser ministrado por Deus. Queira ouvir a voz de Deus. Queira ser guiado por Deus. As lutas vão parar, as dificuldades, as tentações não. Mas a maneira como vamos viver será outra. Passaremos pelas circunstâncias de outro jeito. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos dá a vitória. Amém? Vamos entoar um louvor, depois vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Amém?
outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem incerta que voe de dia. Este que ande na escuridão, tem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Senhor, Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Senhor, Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus. Pai amado, maravilhoso.